Bom dia, pessoal. Para quem me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e filósofo cristão. Hoje, meado de um domingo, portanto, neste dia 17 de março de 2024, enquanto muitas pessoas estão aí de ressaca, algumas e outras na praia, estou aqui mais uma vez voltando para fazer mais um vídeo para compartilhar com os senhores e senhoras de forma gratuita. É exatamente isso. Hoje, meado de um domingo, estou voltando aqui para compartilhar mais um vídeo de forma gratuita com os senhores e senhoras, desde já dando as boas-vindas ao presente canal da Cidadania, canal 3D ou 3 Dimensões, que no decorrer da presente semana teve o nome alterado, qual seja para Pórtico Jurídico News, o canal da Cidadania, mas você poderá continuar acessando o mesmo, tanto com o nome Sabino Advocacia News, como com a segunda denominação de fantasia, qual seja Pórtico Jurídico News, que significa exatamente uma espécie de portal do conhecimento jurídico, portal do conhecimento filosófico, portal do conhecimento científico, portal do conhecimento teológico, onde eu sempre, em todos os vídeos, independentemente da temática, mas eu acabo, de uma forma ou de outra, verticalizando e até contextualizando, por que não dizer reverberando e ilustrando os diversos vídeos com ensinamentos e passagens transcendentais e relevantes, portanto, da teologia cristã, do primeiro livro escatológico, do primeiro livro, a saber, Gênesis, escrito por Moisés, onde Moisés prevê a sua própria morte. Não somente o primeiro, Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio, e uso exatamente os ensinamentos transcendentais do livro de Gênesis ao último livro escatológico da Bíblia, a saber, Apocalipse, para melhor ilustrar e arvorar o pano de fundo das mais diversas temáticas que diariamente compartilho de forma gratuita com os senhores. Mas hoje, neste meado de domingo, estou voltando aqui para deliberar, sem ter a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco faz não demérito àqueles que, por um viés ideológico, filosófico, jurídico, teológico, ao revés, pense em sentido contrário, pois isso é democracia. Mas hoje irei compartilhar um pouco com os senhores e senhoras um tema que no decorrer da presente semana vem despertando o tino e o tirocínio da razão e da emoção, desde que estávamos a falar, notadamente no que aduz ao Oscar, ao campeão do Oscar do último dia 10, que premiara o autor, e por que não dizer, o protagonista ou criador da clássica bomba atômica. É exatamente isso que vocês estão a me ouvir. A bomba atômica. É sobre o Oscar da bomba atômica. A bomba atômica. Até o nome fica difícil de dizer, fica embargando pelos nocivos, deletérios efeitos que a mesma gerara ao longo do tempo na humanidade. Razão pela qual escolhi como objeto de nosso estudo de hoje, abre aspas, o Oscar concedido no último dia 10 ao físico quântico, teórico e mecânico, qual seja o americano Robert Julio Oppenheimer, criador da máquina destruidora, qual seja a bomba atômica. Qual o legado que dada a criação deixara para a humanidade? Fecha aspas. Eis a questão
como dizia o grande dramaturgo, e por que não dizer, um dos maiores poetas britânicos de todos os tempos, qual seja, William Shakespeare, para quem certa feita não ouvidarem dizer existir entre o céu e a terra anos mais coisa do que a nossa vã filosofia imagina. Falarmos de um tema, em tese, sensível, porém importante, ao longo da história, notadamente logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, não vem sendo tarefa fácil. Em especial quando não se perde de vista, contudo no ponto, os nocivos efeitos que dado evento histórico produziram para a humanidade, notadamente para aqueles japoneses que à época viviam na cidade de Hiroshima e Nagasaki. É exatamente isso. É sobre esses deletérios e nocivos efeitos da bomba atômica, cujo Oscar fora objeto do outro dia 10, ou seja, em premiar o seu grande protagonista ou criador da mesma, qual seja o físico americano Robert Julius Oppenheimer, que nascera notadamente nos Estados Unidos em idos de 1904 e morrera de câncer de garganta em 1967. Dado o contexto, foram objeto de premiação no último dia 10 do Oscar, do clássico Oscar. Ou seja, Christopher Nolan fora premiado como autor de melhor filme, que recebera o título do sobrenome do físico criador da bomba atômica, qual seja Robert Julius Oppenheimer. E aí tem um filme aí, bombando aí, nos cinemas, com esse título. Oppenheimer, a bomba atômica. O filme, no último dia 10, o Oscar do último dia 10, premiara não somente o respectivo filme como melhor filme, mas também o premiaram com 7 categorias. De melhor filme, de melhor autor, coadjuvante, melhor fotografia, melhor montagem, melhor som e etc. Ou seja, ganhara no mínimo 7 estatuetas, 7 prêmios nas mais diversas denominações e áreas, mostrando em tese, em um primeiro momento, que tudo aquilo que dá ibope e que tem por norte a massagear o coração, por que não dizer, agradar o coração daqueles, o coração e o interesse das correntes dominantes, gera ibope. Sem nenhum demérito a formação científica de Robert Julius Oppenheimer,
o que iremos falar doravante será exatamente sobre os nocivos efeitos de dada criação, qual seja a criação da bomba atômica pelo elencado físico Oppenheimer, que falecera em idos de 1967 com câncer de garganta. Mas o que afinal tem por trás do elencado filme batizado como Oppenheimer? Explico, e como sempre, a resposta de fácil alcance. Para podermos entender ou entendermos os contornos históricos do marco temporal de dado evento, temos que fazermos uma breve síntese introdutória sobre a perspectiva histórica para podermos delimitar os contornos e alcance e a razão pela qual o cineasta, ou seja, o autor Christopher Nolan, criara o respectivo filme com o nome de, em homenagem ao criador da bomba atômica, qual seja o físico, teórico, atômico, mecânico e quântico, qual seja Robert Julio Oppenheimer. Foram exatamente em razão de o elencado físico em idos de 1945, período que se avizinhava o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, no meio da guerra, notadamente com seu maior inimigo, a saber, o Japão, e os Estados Unidos naquele momento tiveram a necessidade de criar uma arma que pudesse obrigar o seu maior inimigo da época, qual seja o Japão, a se render. Sobretudo, evitar que os Estados Unidos atacassem o Japão por meio terrestre. E essa fora exatamente a motivação e a razão pela qual os Estados Unidos contrataram o elencado físico Robert Julio Oppenheimer exatamente para construir uma arma, no caso uma arma nuclear, uma arma atômica, para poder ganhar a Segunda Guerra Mundial. Foi exatamente isso que os Estados Unidos foram pioneiros em construir a primeira bomba atômica. E não à toa, hoje, em que pese, quando se fala em energia nuclear, pois temos aí no mundo vários tipos de usina geradora de energias, bem como as hidrelétricas, que usa água, o Brasil tem, usinas termoelétricas, que existe muito, grande parte da Europa, e é alimentado com carvão mineral, pois existe não somente carvão mineral, como carvão vegetal, aquele que a gente usa na churrasqueira, mas também pode usar o carvão mineral na nossa churrasqueira também, e ele tem uma eficácia melhor e maior acerca de temperatura do que o carvão vegetal, que é aquele feito com madeira. Mas no mundo em que pese, existe diversas usinas geradoras de energia, como a elétrica, conforme a Yuri suscitado, que gera água a partir que gera energia a partir do movimento da água, gera uma energia mecânica, a energia mecânica se transforma em energia cinética ou elétrica. Existem as clássicas usinas, muito utilizadas notadamente na Europa, denominada como termoelétricas, que são aquelas usinas de energias que produzem energia a partir da queima do carvão mineral, que é um dos minerais. Mas existe a mais, em tese, competente e eficiente produtora de energia
muito utilizada na Rússia, na sua vizinha Ucrânia, na França, nos Estados Unidos, na China e etc., para a produção de energia, por meio da fissão, que é um processo químico que trabalha os átomos instáveis e o divide com o objetivo de produzir grande quantidade de energias. Essas grandes quantidades de energias, em que pese, são transformadas em energia mecânica e depois em energia cinética ou elétrica. Não obstante, de um lado, essas clássicas usinas nucleares, com base nesse processo de fissão do átomo, ser mais eficiente, ao revés, quando estamos a falar de seus nocivos e deletérios efeitos ao corpo humano, à saúde humana e em especial ao meio ambiente, ela é de uma nocividade sem precedentes. Somente para se ter ideia, quando a gente pensa na usina nuclear, no acidente da usina nuclear que romperam o reator 4 da central da usina de Chernobyl, da antiga União Soviética, naquele momento fora conhecido não somente a primeira e mais letal acidente nuclear de uma usina nuclear na antiga ex-União Soviética, com o reator 4 da central, da respectiva central. Não somente fora a pioneira maior de todas, como, segundo especialistas da área, nos informam que uma área como a de Chernobyl, que dizimaram ou mataram mais de 25 mil pessoas, em que pese o meio ambiente, sob a perspectiva do meio ambiente e da saúde humana, para poder voltar a habitar aquela área que foi objeto de radiação atômica, leva, em média, mais de 20 mil anos. Quantas gerações, imagina aí. Imagine o quão nocivo é dada a utilização das respectivas energias nucleares. Por isso que o Brasil, em tese, continua até hoje muito cético em investir na respectiva energia, pois existem as energias alternativas e limpas, bem como a energia eólica, onde o Brasil está investindo muito, notadamente no Nordeste aqui do Rio Grande do Norte, muitas empresas britânicas, etc. Energia solar, que produz energia limpas de alta qualidade por meio das placas, por meio da captação, né, das placas de energia solar. E aí, quando a gente imagina o quão nocivo é esse tipo de energia, esse tipo de hidrelétrica, esse tipo de usina geradora de energia, bem como as clássicas usinas nucleares muito utilizadas na Rússia, na Ucrânia. Nos Estados Unidos, que em que pese, não obstante ser o primeiro país a criar a bomba atômica, por via reflexa também continua sendo o país que mais produz energia nuclear, por meio das clássicas usinas. Mas afinal, do que estamos a falar? Novamente explico, e como sempre, a resposta é de fácil alcance. Estamos a falar exatamente da energia mais nociva à humanidade e ao meio ambiente, ou seja, a energia nuclear, que se dá com a fissão da divisão de átomos instáveis. Esse processo químico faz com que gere uma grande quantidade de energia. Essa grande quantidade de energia e calor transforma-se em energia mecânica,
ad contínuo essa energia mecânica se transformando em energia elétrica, como é muito utilizado na Europa, na Ásia, etc. E a Europa depende, em tese, muito do gás de Putin do gás e do carvão mineral para as cascas de usinas termoelétricas e o gás também para gerar e produzir energia nas respectivas usinas. Mas, afinal, o que fizeram os Estados Unidos em idos de 1945, contratar o físico Robert Oppenheimer a construir a nociva bomba atômica? Explico. E como sempre, a resposta de falso alcance foi exatamente a necessidade de os Estados Unidos, para além de evitar invadir o Japão por terra, outro sim por via reflexa também provocar a rendição do Japão. E esta foi exatamente a razão pela qual os Estados Unidos construíram a respectiva bomba. Logo após a conclusão da construção da bomba atômica pelo físico Oppenheimer, Robert Oppenheimer, que acabaram de receber o Oscar do filme mais premiado em 7 categorias. Os Estados Unidos não fizeram a menor cerimônia, então pouco hesitaram em, notadamente no dia 6 de agosto de 1945, jogar a primeira bomba na cidade de Hiroshima, na ocasião, dizimando ou matando mais de 74 mil, ou mais de 140 mil pessoas no Japão. 3 dias depois, ou seja, notadamente no dia 9 de agosto do corrente ano, ou seja, de 1945, os Estados Unidos também não fazem a menor cerimônia, então pouco hesitaram em jogar a segunda bomba, dessa vez na cidade de Nagasaki, matando mais de 70 mil pessoas. Dessas mais de 210 mil pessoas mortas, houve alguns sobreviventes que tem-se notícia de algumas dessas pessoas terem sobrevivido e viver até em São Paulo, na cidade de São Paulo, alguns sobreviventes da bomba atômica. Mas, em média, morreram mais de 210 mil pessoas por conta dessas duas bombas, a primeira jogada em Hiroshima e a segunda em Nagasaki, ou seja, notadamente no dia 9 de agosto de 1945, fazendo com que no dia 2 de setembro do mesmo ano, o Japão se rendesse e assinasse ato contínuo o termo de rendição, com efeito, dando-se fim à Segunda e Histórica Guerra Mundial. Vejam, portanto, que a partir desse momento já começamos a observar os nocivos efeitos da bomba atômica e já começamos também, por via reflexa, a responder qual o grande legado da bomba, da criação da bomba atômica para a humanidade. Ou seja, no primeiro momento, 140 mil pessoas mortas na cidade de Hiroshima e depois 74 mil em média, porque esses números vocês consultam aí para pegar com maior precisão, mas em média as duas cidades, Hiroshima e Nagasaki,
em torno de mais de 202 mil pessoas. E aí me vem à mente aqui uma música de Ney Matogrosso, que eu gosto muito, mas se você for analisar o contexto, remonta exatamente esse momento aqui, que ele diz: pense nas meninas mudas telepáticas, pense nas mulheres mudas. Faz exatamente menção a esse período sombrio da história da humanidade, ocorrido por conta da criação pelo físico Robert Julius Oppenheimer da nociva bomba atômica que dizimara ou matara mais de 210 mil pessoas. E, segundo os especialistas, são pedagógicos, no sentido de dizer que áreas que sofrem radiações como Hiroshima e Nagasaki, em que pese, podem, em tese, levar até mais de 20 mil anos para se recuperar, ou seja, para possibilitar o convívio humano naquele lugar, ou até mesmo plantação de alguma coisa. A gente vê aí os casos aí de Chernobyl, na antiga União Soviética, com a ruptura do reator número 4, que dizimara, só para você ter ideia, o acidente de Chernobyl mataram mais de 25 mil, diversamente da bomba atômica, que mataram mais de 220 mil no Japão. Veja aí uma diferença. Já dá para ver aí a diferença. Vejo, portanto, que se de um lado o Oscar do último dia 10 do corrente ano premiara o filme, a saber, Oppenheimer, retratando e remontando exatamente essa passagem da criação e utilização da bomba atômica, a primeira no dia 6 de agosto em Hiroshima e 3 dias depois, ou seja, no dia 9 de agosto do mesmo ano, de 45, na cidade de Nagasaki, dizimando mais de 210 mil pessoas. E os efeitos nocivos da radiação, da elencada radiação em que pese, se estende e se estenderá pelos próximos anos. Mas o que me chamara a atenção é que, com a jogada dessas duas bombas por parte dos Estados Unidos, a primeira em Hiroshima e a segunda em Nagasaki, somente para se ter ideia, houve a destruição de cerca de 7,7 km², ou seja, ficaram literalmente em ruínas com a implosão dessas duas bombas em Hiroshima e Nagasaki. 7,7 km² de ruínas radioativas. Ou seja, 40% da antiga Nagasaki ficara literalmente em ruínas. Para você ver o quão nocivo é a utilização de uma bomba atômica. E aí agora a gente já começa a compreender a razão pela qual o mundo odierno atual, notadamente pela Rússia, China, Coreia do Norte, os Estados Unidos, França, Reino Unido, que em tese são os países que declaradamente detentores de bomba atômica, mas o primeiro, na verdade, o primeiro país e o único que utilizaram a bomba atômica até hoje, em que pese, é aquele que mais critica e reprova, dada a prática, qual seja os Estados Unidos, sem nenhum demérito ao mesmo.
na ocasião em que não fizeram a menor cerimônia, tampouco hesitaram, no dia 6 de agosto de 1945, atear a primeira bomba atômica em Nagasaki, Hiroshima, e 3 dias depois, ou seja, no dia 9 de agosto do mesmo ano, na cidade de Nagasaki, dizimando mais de 210 mil pessoas. Foram exatamente os Estados Unidos. Não à toa, os Estados Unidos, em que pese, continua no ranking, no topo, o número 1 de maiores produtores de energia nucleares. E a gente começa a entender também, por via reflexa, a razão pela qual o mundo está nessa temperatura que só aumenta. Nunca sentimos, notadamente no Rio Grande do Norte, sensação térmica como nos últimos tempos a gente vem sentindo do ano passado para cá. Exatamente em razão dessa poluição na atmosfera, na camada de ozônio, que faz com que exista todo esse desequilíbrio ambiental. Queimada na Amazônia, enchente no Acre, em Rondônia vizinho é fogo e no outro lado água. Ou seja, o planeta está doente e os cientistas britânicos, ano-luz, vinham alertando o mundo para dado evento. Vejo, portanto, que é difícil tirar um chapéu para sem nenhum demérito daqueles que pensam em sentido contrário, para um Oscar, um prêmio do Oscar, que referenda as inteiras exatamente a criação de uma arma que dizimara mais de 210 mil pessoas e deixar lesar diversas milhares de outras. Pois a projeção de efeitos, ela leva ano-luz para se reconstituir, conforme cientistas dizem que uma região como a de Chernobyl, na antiga União Soviética, cujo reator número 4 fora rompido da respectiva central, uma área como aquela pode levar até 20 mil anos para poder se recuperar. É claro que estamos aqui falando sobre uma perspectiva, em tese, humana, sobre uma perspectiva física, da física. Pois se levarmos isso aqui para o campo da teologia, se levarmos para o campo da espiritualidade, em que pese, existem diversas passagens que o Todo-Poderoso Cristo Jesus diz que nada é impuro quando eu purifico. Se o Todo-Poderoso der um comando, Hiroshima e Nagasaki, Chernobyl, na ex-União Soviética e atual Rússia, você não é mais impura, você, doravante, passará a ser pura, só se for por meio da intervenção divina. Salvo isso, segundo os físicos quânticos, mecânicos e os especialistas em meio ambiente, dizem que são pedagógicos no sentido de dizer que levará ano-luz para as respectivas regiões se reconstituírem e se tornarem novamente habitáveis para a convivência humana e o meio ambiente. Tamanha é a destruição deste objeto que está sendo objeto de prêmio Nobel, de Oscar, prêmio Nobel não, de Oscar, o Oscar, premiação em 7 categorias: melhor filme, melhor roteiro, melhor cenário, melhor fotografia, melhor som, melhor autor, coadjuvante, e etc. Melhor filme. Não estou aqui fazendo nenhum demérito a essas 7 denominações, porque existe o mérito, pois se de um lado existem os efeitos deletérios ou nocivos, como eu acabei de falar, da elencada bomba atômica jogada em Hiroshima e depois em Nagasaki, do outro a gente não pode esquecer, no ponto, a inteligência brilhante daquele físico, ou seja, Giulio
Albert Oppenheim, que criara a mesma. Mas o que me chama a atenção é que, salvo o melhor juízo, 2 anos antes de o respectivo físico morrer, que morreu em 1967, ele, instado e muito criticado pela crítica mundial, chegou ao ponto de dizer que está arrependido de ter criado uma arma com tamanha letalidade, mas fizeram uma ressalva de que quando ele construíra a respectiva bomba, não obstante ele ser sabedor de seus nocivos efeitos, destruidores efeitos atômicos, todavia, em que pese, ele fizeram uma ressalva que disse que não sabia e não tinha noção de como os Estados Unidos iriam utilizá-la. Mas aí me vem à mente aqui algo que eu sempre falo, que existe uma grande diferença do homem inteligente e do sábio. O homem inteligente, ele paga para ver, e o sábio, ele se vale da experiência alheia. E ele, como um físico famoso, experiente, competente, não à toa ele não teria chegado a tamanha grandeza. Ele não pode dizer que, e doravante se valer da própria torpeza, no sentido de dizer que não podia prever nocivos efeitos. Mas foi exatamente isso que ele se declarara arrependido, com a reserva de que, em tese, não sabia bem para que os Estados Unidos queria que ele construísse aquela bomba, que até as pedras sabiam. Mutatis mutantes. Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Quando observamos uma premiação como esta, sem nenhum demérito daqueles que pensam em sentido contrário e sem ter a menor pretensão de esgotar a matéria, em um primeiro momento, começamos a observar que tipo de produto, que tipo de coisa o mundo está dando valor. Sem tirar nenhum, sem fazer nenhum demérito e sem tirar nenhum valor e merecimento do elencado físico. Mas eu estou falando aqui sobre o contexto e sobre a perspectiva dos efeitos nocivos e deletérios que até hoje o mundo, notadamente países como a Rússia, a Coreia do Norte, China, os Estados Unidos, França, Reino Unido, em que pese, utilizam essas mesmas armas para duelar com o mundo. Coreia do Norte para se autodefender, uma espécie de defesa psicológica. A Rússia do mesmo jeito, os Estados Unidos também não fica atrás, e por aí vai. Mas o fato é que tudo que é novo gera da mais certa resistência, mais jubiloso fascínio. Em ISO de 1945, a bomba atômica era nova. Mas estamos hoje em 2024. Quantos anos depois? E o mundo não mudou sua opinião. Continua consumindo a bomba atômica a ponto de premiar no último Oscar, salvo engano, dia 10, o filme Oppenheimer, exatamente em alusão à criação da respectiva bomba atômica, que não fizera a menor cerimônia, tampouco hesitara em dizimar na cidade de Hiroshima e 3 dias depois em Nagasaki milhares e milhares de pessoas. E aí o que chama a atenção é que muitos pensam que, odiernamente ou atualmente, o lugar mais
poluído de radiação é a antiga usina de Chernobyl, na antiga União Soviética, a atual Rússia. Mas não é. Segundo as estatísticas, comprovam que a cidade que contém o maior número de radiação fica exatamente no Japão, na cidade de Fukushima. Vejo, portanto, que não é tarefa fácil delimitarmos os verdadeiros contornos e alcance deste Oscar, muito criticado, notadamente por muitos japoneses, não obstante ter-se notícia de que esse filme será lançado no próximo dia 29, agora de março, no Japão, mas será exibido em Hiroshima antes da sua exibição oficial. Há alguns críticos que sustentam a tese pela qual o respectivo filme faz apologia muito à razão pela qual os Estados Unidos construíram a respectiva bomba e não fizeram a menor cerimônia, tampouco hesitaram em jogar em Hiroshima e Nagasaki. Mas isso aí fica para a crítica, para os críticos do cinema. Estamos aqui para termos a noção do que significa esse Oscar e para não perder de vista esta trágica página da história, esse trágico capítulo da história da humanidade. Tem-se informação de que desses milhares e milhares de pessoas que morreram no Japão, Hiroshima e Nagasaki, sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki viveram ou ainda vivem no Brasil em torno de 67 sobreviventes dessas duas bombas jogadas no Japão. Vejo, portanto, que a radiação de Chernobyl, em que pese, não chegará nem perto da radiação produzida por essa bomba jogada em Nagasaki e Hiroshima. Não à toa, se você fizer uma pesquisa a nível mundial, você vai ver que não é notadamente em Chernobyl que existe o maior índice, o maior número de radiação, e sim na cidade de Fukushima, no Japão. É à toa? Será à toa? Enquanto no acidente de Chernobyl, com o reator 4 da central da antiga soviética, dizimaram mais de 20 mil pessoas, ao revés, em Hiroshima, mais de 200 mil pessoas. Vejo, portanto, o quão letal, o quão nocivo, o quão destruidor é esta arma chamada atômica. E hoje, quando a gente observa as usinas geradoras de energia, notadamente as usinas nucleares que utilizam essa mesma tecnologia. Não obstante, as usinas nucleares, em tese, ter sido criadas antes da criação da bomba atômica, mas é com base na fissão, a mesma fissão que pega átomos separados, instáveis, e produz uma grande quantidade de calor. Esse calor se transforma em energia mecânica e depois em energia elétrica, formando essa nociva e destruidora máquina, que não fizeram a menor cerimônia, tampouco hesitaram em dizimar mais de 200 mil japoneses. Não somente japoneses, mas pessoas que, em tese, viviam, né, na região dessas duas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Vejo, portanto, que com o acidente da usina de Chernobyl, com a ruptura do reator 4,
em idos de 1986, tem-se aí mais de 25 mil, em contrapartida no Japão mais de 200 mil. Vejam aí a desproporção. E por que a cidade de Hiroshima, em tese, fora escolhida? Exatamente por, naquela época, e até hoje, aquela região de Hiroshima fazia parte de uma cidade, centro de produção de armas bélicas e logística militar. E essa é a razão pela qual, né, como toda guerra, eles utilizam para atacar aqueles centros estratégicos, notadamente onde existe produção em massa de armas bélicas, como é o caso da bomba atômica. Vejo, portanto, que não é tarefa fácil. E tem-se notícia de hoje ter, em média, 440 usinas nucleares e mais 23 em construção no mundo. Os Estados Unidos sendo o maior produtor de energia nuclear no mundo, ao lado da China, da França e do Reino Unido. Ou seja, as usinas nucleares, assim como a bomba que fora detonadas em Hiroshima e Nagasaki, são bombas de fissão nuclear. Como eu já havia dito a Lures, conforme a física, a fissão nuclear é um processo que ocorre em um núcleo atômico instável e que pode produzir reação de calor capaz de produzir grandes quantidades de energia mecânica e, por via reflexa, essa energia mecânica é transformada em energia elétrica, que é utilizada muito na Rússia, na Ucrânia, né, entendeu? E muitas outras usinas dos Estados Unidos, em especial, que é pioneiro nisso, para a produção de energia elétrica. Pois, como já havia dito a Lures, existem diversas usinas de produção de energia. A hidrelétrica é aquela que usa água e a água transforma o movimento da água, produz uma energia mecânica. A energia mecânica é transformada em energia cinética, energia cinética e energia elétrica. Nas energias termoelétricas, nas usinas termoelétricas, usa a queima de carvão mineral e outras também até uma queima de gás mineral, que vem da Rússia, que vem da Ucrânia, para alimentar toda a Europa. E existem as clássicas e nocivas usinas nucleares que utilizam, em tese, a mesma tecnologia utilizada na bomba atômica, de fissão de átomo. Fissão é o processo de fissão que ocorre exatamente no núcleo atômico, ou seja, no núcleo do átomo, fazendo com que o átomo se divida, átomos instáveis, e produzam uma grande quantidade de calor. Esse calor produz uma grande quantidade de energia mecânica, e essa energia mecânica se transforma em energia elétrica. Ocorre que, se de um lado esse tipo de usina de produtora de energia é eficiente, do outro é muito perigosa, como foi o caso do vazamento da usina de Chernobyl em idos de 1986, que dizimaram mais de 25 mil pessoas. Sobretudo a poluição radioativa para a vida humana e para o meio ambiente. Conclusão. A bomba atômica, qual o legado, o grande legado da bomba atômica? Explico, como sempre, a resposta de fácil alcance. O grande legado para a humanidade que a bomba atômica deixara fora, para além da destruição da cidade de Hiroshima e Nagasaki com
a jogada das duas bombas no dia 6 e no dia 9. Para além disso, a bomba jogada em Nagasaki dizimara 40% da antiga Nagasaki, deixando em ruína, a ponto de atingir em torno de 7,7 quilômetros quadrados, literalmente em ruína. Fukushima hoje é considerada a área que contém o maior número de radiação, como muitos pensam que é a usina de Chernobyl, na Rússia. Vejo, portanto, que tudo que é novo gera da mais certa resistência, mas jubiloso fascínio. Mas a bomba atômica não é nova, é de idos de 1945 e até hoje o mundo não cair a ficha ainda e não tem noção, ou melhor tem, né, como o físico que criou a bomba atômica, a saber, Albert Oppenheimer, disse que sabia, né, em tese, era conhecedor dos efeitos, não obstante, ao revés, não saber bem como a mesma seria utilizada pelos Estados Unidos. Aí, mais uma vez, o inteligente paga para ver, o sábio se vale da experiência alheia, ou seja, ele como físico, se não demérito ao mesmo, não pode dizer que não sabia dos nocivos e destruidores efeitos que aquela bomba poderia causar. Razão pela qual concluo o presente estudo temático no sentido de dizer que o mesmo conhecimento, o mesmo poder e a mesma arma que liberta, cura e salva, ao revés, se não bem utilizado em bem do interesse comum da humanidade, ato contínuo poderá ter o condão de aprisionar, destruir e até mesmo matar. Pense nisso. Pessoal, ficando por aqui, não tive a menor pretensão de esgotar a matéria, apenas jogar a luz de Santo Agostinho para você ter noção do que significa o Oscar do último dia 10, que premiou pelo menos em 7 categorias o filme Oppenheimer. Convido vocês também aí para assistir o mesmo. E aí, com esses breves esclarecimentos sobre uma perspectiva histórica, você vai poder até compreender melhor o contexto do elencado filme. E não tive a menor pretensão de fazer nenhum demérito ao criador da bomba atômica, somente falar sobre uma perspectiva filosófica, científica e jurídica e dos nocivos efeitos que dada a criação, produziram como legado para a humanidade. Somente isso. Razão pela qual finalizo o presente estudo temático em uma última síntese estreita, convidando os senhores e senhoras que ainda não se inscreveram para esse canal, se inscrever no mesmo, convidar o maior número de pessoas para fazer o mesmo, dar o seu like, apertar o sininho para ser avisado para os próximos vídeos que serão publicados no decorrer do presente ano. Agradeço a todos os novos inscritos, convidando também por via reflexos mesmo a convidar o maior número de pessoas também para fazer parte do presente canal da cidadania. Se sentir à vontade, deixe seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Agindo assim, o difícil é errar. Fique com Deus, excelente domingo e até a próxima.